E aí, quinto ano, beleza? Quinto ano, a gente está aqui para nossa aula de história dessa sexta-feira, hashtag sextou. Essa sexta-feira é frio, né? Bastante frio aqui na cidade de Andradas, mas vamos lá para nossa aula de história, certo? Então, olha só, pessoal. Lá na apostila, lá na página 101, a gente vai ver a organização do sistema republicano brasileiro. A gente viu, então, que o Brasil, né, virou-se uma república, né? Antes era uma monarquia, mas os militares foram lá, depuseram Dom Pedro II, né? Exilaram ele e a família real do país, e eles proclamaram a República do Brasil. Agora a gente vai ver a organização do sistema republicano brasileiro, tá? Para implantar, de fato, o sistema político republicano no Brasil, não bastava que um grupo de militares se manifestasse sobre seus cavalos na praça da aclamação e declarasse que o país passaria a ser uma república. Então não era simples assim, né? Que eles fossem lá, né? E proclamassem a república. Era um pouco mais complexo do que isso, tá? Toda a proclamação ela acontece no dia 15 de novembro de 89, mas há uma série de fatores que faz com que o Brasil se torne um país republicano, que ele deixe de ser um país, né, de um regime político monárquico e passe a ser um regime político republicano, tá? Então, olha só. Por isso, a primeira medida tomada pelos militares após a proclamação da República foi a organização de um governo provisório, no qual o Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido para ser o governante. Então, a primeira coisa que os militares eles vão fazer após a proclamação da República, né, após o Brasil se tornar um país republicano, é colocar um governo provisório. O que seria um governo provisório? É aquele que se organiza para vigorar apenas por um período, até que o governo oficial possa assumir o poder. Então, o governo provisório ele vai ficar por um determinado período até que um governo oficial, né, por meio de uma eleição, ele assuma, né, o poder. Então, o governo provisório, vamos pensar assim, é como se fosse tampar o sol com a peneira, usando uma palavra sendo um pouco mais chulo, né? No caso, vai ficar lá, vai quebrar um galho, vamos pensar assim, até que tivesse um governante oficial. Então, quando acontece essa transição da monarquia, do sistema político monárquico, para o sistema político republicano, a primeira coisa que os militares vão fazer, né, é estabelecer um governo provisório, tá? O líder desse governo provisório vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o que aparece na imagem aí para vocês. Além disso, foi necessário tomar outras providências. Então, além de estabelecer um governante, né, um governante provisório para o Brasil, eles têm que tomar outras providências. Entre elas, anular as antigas instituições monárquicas, né, então anular as antigas instituições que estivessem relacionadas com a monarquia, escrever a nova Constituição do país, tá, porque a Constituição que prevalecia era a Constituição de 1824, então eles tinham que escrever uma nova Constituição, tá? E modificar os símbolos nacionais, como a bandeira nacional, tá? Então, olha só. Deixa eu aumentar aqui. 4 dias após a proclamação da República, ou seja, no dia 19 de novembro, o governo provisório assinou o decreto que criou outros símbolos nacionais, tá? A nova bandeira nacional. O brasão imperial foi substituído pela esfera com as estrelas que representam os estados, cortada pela faixa onde está escrito ordem e progresso, tá? Então, uma das coisas que esse novo governo deveria fazer é alterar os símbolos nacionais, e um deles é a bandeira. Percebam que eles vão mudar, né? Olha como que era a bandeira, né, do Brasil imperial, né, o brasão da família real, né? E eles vão substituir pela bandeira que a gente conhece hoje, né? Onde tem as estrelas embaixo, representando os estados brasileiros, aquela estrela em cima representando o Distrito Federal, né? Então eles vão alterar os símbolos nacionais. Além disso, eles também vão criar, né, um hino nacional, que é o hino que a gente tem hoje, tá?
também, né, para reforçar essa ideia de símbolo nacional. Bom, então a gente viu, a primeira medida então, que eles fizeram, colocaram um governante provisório. Depois, modificaram os símbolos nacionais, como a bandeira. Substituíram a bandeira do Império e colocaram, né, a bandeira atual do Brasil, que é a que a gente conhece hoje. Além disso, quase um ano depois da proclamação da República, no dia 15 de setembro de 1890, foi eleita a Assembleia Constituinte, isto é, um grupo de pessoas eleitas para escrever as novas leis do país. Assim, em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Então, né, no dia 15 de setembro de 1890, foi eleito, né, a Assembleia Constituinte, que vai ser o grupo de pessoas que vão ser responsáveis por escrever as novas leis do país, ou seja, que vão ser responsáveis por escrever a nova Constituição do Brasil, tá? E aí, no dia 24 de fevereiro do ano de 1891, vai ser promulgada, né? Vai ser aprovada e vai ser divulgada a nova Constituição do Brasil. Vamos lembrar um pouquinho que a gente já estudou no ano passado? A Constituição de 1824, né, ela foi outorgada, ela foi imposta, né, pelo Dom Pedro. Já essa nova Constituição, a Constituição de 1891, certo? Ela vai ser promulgada, ou seja, ela vai ser aprovada, tá, por um grupo de pessoas que foi eleita para poder fazer, né, criar essas novas leis do país, tá bom? Então isso já tem uma grande diferença. A de 24 ela foi imposta e já a de 1891 ela vai ser promulgada, né? Ela vai ser aprovada, ela vai ser escrita, né, por um conjunto de pessoas que vão ser, né, eleitas para isso. Além da promulgação da nova Constituição, os membros da Assembleia elegeram por meio de uma eleição indireta o primeiro presidente e o vice-presidente da República, tá? Então, além, né, da promulgação da nova Constituição do Brasil, os membros dessa Assembleia Constituinte, eles vão eleger através de uma eleição indireta, né, que é aquela que os candidatos não são eleitos diretamente pelo povo, tá? Então não é o povo que vota, foram os membros da Assembleia Constituinte. Os membros da Assembleia Constituinte, né, que foram as pessoas que escreveram, que organizaram essa nova Constituição, eles vão votar nos novos presidentes do Brasil, né, no presidente e no vice-presidente, respectivamente, que no caso, o presidente, né, o primeiro presidente vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca e o vice-presidente vai ser o Floriano Peixoto, tá? A caricatura a seguir, publicada em uma revista muito popular na época, a Revista Ilustrada, a gente já viu outras imagens dessa revista, representa esse acontecimento político. Observe a imagem e veja como o tema foi tratado naquele momento. Então, olha só essa imagem, tá? Essa imagem, essa caricatura, ela representa esse acontecimento político, né? Essa Assembleia Constituinte. E olha só, Pereira Neto, o autor da caricatura, publicada, né, na Revista Ilustrada em 1891, desenhou de forma simbólica um momento histórico que estava vivendo, a primeira eleição presidencial do Brasil. As imagens femininas representam, nesse caso, os estados brasileiros, tá? E olha só, então, né, que a gente pode ver a Constituição, tá? E aqui a gente pode ver os novos representantes, né? O presidente e o vice-presidente, tá? E os membros da Assembleia Constituinte. Essa imagem, né, então, representa esse acontecimento político da história do Brasil, né? Para encerrar, para encerrar as leituras dessa aula, a Constituição de 1891. Ao elaborar a Constituição de um país, os membros de uma Assembleia Constituinte deveriam tentar garantir o melhor para todos, os cidadãos da nação. Entretanto, como ocorreu em 1824, também dessa vez, a formulação da Constituição ficou sobre a responsabilidade de homens ricos,
grandes proprietários de terras e industriais. E, embora tenham participado do movimento pelo fim da monarquia, eles não representavam a maioria da população brasileira. Então, essa Assembleia Constituinte, né, ela tem por obrigação, né, garantir leis que devam, né, garantir o melhor, né, para todos os cidadãos brasileiros, não só para uma determinada parcela da sociedade brasileira. Porém, a Constituição ela foi feita por homens ricos, né, que eram grandes proprietários de terras ou proprietários de indústrias. E essas pessoas elas não vão olhar o interesse de todo mundo, infelizmente vão olhar o interesse apenas deles. Não vão olhar para o interesse do indígena, não vão olhar para o interesse das mulheres, não vão olhar para o interesse dos ex-escravizados que recentemente foram libertos, tá? Então eles vão olhar apenas para os seus próprios interesses, tá? Bom, por fim, vocês farão a atividade 1, tá? No caso que diz o seguinte, o exercício número 1. Até a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II. Com a mudança do regime político, quem passou a governar o país? Então, né, quando muda o regime político, quando sai da monarquia e vai para a república, quem vai começar a governar o país? B. Porque, a princípio, o novo governo foi chamado de provisório. Então, por que o novo governo, né, ele foi chamado de provisório? Na número 2 diz o seguinte. O país já tinha uma Constituição que fora outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 1824. Porque, após a proclamação da República, foi necessário a elaboração de outra Constituição. Por que será, então, que eles tiveram que fazer uma outra Constituição quando o sistema político do Brasil ele muda? Tá? Na letra B. Quanto tempo se passou desde a proclamação da República até que a nova Constituição ficasse pronta? Então, vamos ter que fazer uma continha. C. A Constituição Imperial de 1824 foi outorgada e a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, foi promulgada. Houve algum avanço entre uma forma e outra? Essa pergunta é interessante, hein? Lembra de um princípio democrático na hora que vocês forem responder essa pergunta, tá? Bom, a 3, vocês farão o seguinte. Para implantar de fato a República no Brasil, foi necessário tomar medidas para organizar o novo regime político. Complete o quadro a seguir, identificando os objetivos de cada uma das medidas citadas. Então, qual era o objetivo, tá? Olha só, medida tomada, instituições monárquicas eliminadas. Então, qual objetivo eles tinham quando, né, ao eliminar as instituições monárquicas? Qual objetivo esse governo republicano tinha, né, na convocação de uma Assembleia Constituinte? E qual o objetivo do governo republicano, né, nas eleições do presidente e do vice-presidente? Tá? E por fim, para finalizar, né, as atividades, vocês farão em casa, que está lá na página 111, vocês farão o exercício número 2. Atualmente, os presidentes brasileiros são eleitos pelo voto direto, né, pelo voto do povo. Letra A. Como foi eleito o primeiro presidente da República? E na letra B, o que isso revela sobre a implantação da nova forma de governo? Tá? Então, vocês também vão responder a número 2. E é isso, pessoal. A nossa aula, então, a gente viu, né, que não basta simplesmente ir lá e proclamar, né, a República. Teve que fazer uma série de coisas, né, para que a República se consolidasse. Teve que mudar os símbolos nacionais, teve que escrever uma nova Constituição, teve que estabelecer um governo provisório até vir um governo oficial. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de História dessa sexta-feira, tá? Leiam os textos, façam as atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida, anota na apostila, anota em um post-it, anota no caderno. E na nossa aula ao vivo, mais tarde, vocês tiram essas dúvidas comigo. Beleza, pessoal? Então foi bom ver vocês. Eu vejo vocês mais tarde, então, para a nossa aula ao vivo. Bons estudos. Tchau, tchau.